Olá, eu sou o professor Augusto Franzner, professor de vocês de Filosofia do nono ano. Na aula de hoje nós iremos tratar sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento recente da história da humanidade, surgindo no século XVIII, então surge em 1700 e alguma coisa, tá? Então, lembrando disso. Ficou conhecido esse século como o século das luzes, pelo próprio nome do movimento, iluminista, porque eles se intitulavam aqueles que traziam a luz para um século de trevas, ou melhor, para uma idade de trevas, que ficou conhecido por muitos desses autores como Idade das Trevas. E aí por isso o nome iluminista. Esse movimento surge na França. Aqui nós temos a imagem de alguns desses pensadores, filósofos iluministas discutindo algumas ideias. E foi um movimento muito importante para que fosse o pensamento vigente na Revolução Francesa, a tão famosa Revolução Francesa que vocês estudam na história. Algumas características do pensamento iluminista. O primeiro, que talvez aqui seja o mais polêmico, ele é a ideia de razão sobre a fé. Por que eu falo mais polêmico? Porque a ideia do iluminismo é que a fé e a razão você tem um contraditório. Elas não podem andar juntas. Então, na ideia dos iluministas, você substitui a razão pela fé. Eu digo isso porque é importante, quando nós estudamos filosofia, aquilo que eu já havia falado anteriormente. A filosofia é aquela área que nós discutimos as ideias. Eu, por exemplo, professor de vocês, eu discordo dessa ideia dos iluministas. Eu acredito, dentro da minha visão, da minha cosmovisão, que é uma cosmovisão cristã, que razão e fé andam juntas. Então, é aquilo, você pode ter um pensamento diferente de algum pensamento, você pode ter um pensamento diferente do meu. A questão é você colocar suas ideias, né, para discutir. Outra coisa que os iluministas diziam é que as ideias religiosas seriam superadas pelo progresso e perfectibilidade humana. A ideia deles é que você substituindo essa ideia de as ideias religiosas que estão associadas ao atraso e à imperfeição, você teria um progresso das coisas e também da perfectibilidade humana, ou seja, o humano iria alcançando uma perfeição maior e você teria um progresso de tudo, um progresso na ciência, um progresso na sociedade, um progresso em todos os sentidos. Outra coisa importante do pensamento iluminista, e aí a gente já viu isso no primeiro ponto aqui, que é o terceiro, que é contra as determinações religiosas. Assim, o movimento iluminista ele ataca frontalmente o pensamento religioso da época. Além disso, ele ataca o pensamento mercantilista, ou seja, a forma que o comércio era realizado na França naquela época, e os privilégios. Vejam, eles tinham uma ideia boa, porque na França você tinha um grupo que era muito privilegiado, especialmente aqueles ligados ao rei. Ao meu ver, o problema do movimento iluminista, além do que a gente já falou aqui, que eu discordo, é a forma que isso foi feito. Como que você deve se levantar contra injustiças, só que como eles fizeram isso foi de uma forma muito violenta, que foi a Revolução Francesa, que acabou levando à morte de muitas pessoas. De qualquer forma, o iluminismo é um movimento muito importante porque ele muda a forma de pensamento. Basicamente, a nossa sociedade atual, que nós temos aqui no Ocidente, ela tem uma base iluminista muito forte. Então, o pensamento filosófico, social e político da época, e boa parte do que a gente tem hoje, ele está estabelecido em pensamentos iluministas. Aqui eu trago alguns principais pensadores iluministas, e numa próxima aula nós iremos tratar sobre eles. O primeiro grande filósofo iluminista é o Voltaire, que é esse aqui. O Voltaire, ele ficou famoso pela sua visão, né, do que ele publicou contra o domínio ideológico da igreja. Então ele publica, né, materiais contra esse domínio ideológico que a igreja tinha antes do iluminismo. Rousseau, que é esse aqui, ele ficou muito famoso pelo seu famoso
pensamento do contrato social. Iremos discutir um pouco mais sobre o que é esse contrato social que Rousseau tanto fala. Montesquieu, esse da esquerda abaixo, ficou famoso pela sua divisão de poderes, em 3 poderes. Como eu falei, o iluminismo acabou definindo muito o que a gente tem de sociedade moderna. No caso de divisão de 3 poderes, nós, hoje como sociedade brasileira, temos essa visão de Montesquieu, que é um poder executivo, um legislativo e um judiciário. E finalmente, John Locke, que é esse aqui, ele é considerado o pai do iluminismo e também ele é muito famoso pelo seu pensamento de liberalismo político. Então, John Locke ele tem essa visão de liberalismo político que também é muito presente no debate político hoje. Você tem muitas pessoas que têm uma visão liberal contra, por exemplo, uma visão conservadora. Então, nós iremos discutir com mais cuidado esses pensadores nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Até a próxima.